Eu sou Semira Silva Santos, doutoranda em biotecnologia, gerente de nutrição do Hospital Haroldo Joaçaba, do Instituto do Câncer do Ceará, e membro do projeto Nutri-Ingredientes. Iremos falar sobre componentes da dieta, as fibras dietéticas no câncer. Sabemos que em termos globais, excluindo-se os cânceres de pele não melanoma, o câncer de mama constitui-se um dos mais frequentes e comuns. Tumor maligno entre as mulheres e a primeira causa de morte por câncer entre elas. Embora tenha uma taxa de mortalidade maior do que outro câncer, o câncer de mama tem letalidade relativamente baixa, dado que a taxa de mortalidade é menor que 1/3 da taxa de incidência. Múltiplos fatores estão envolvidos na etiologia do câncer de mama. Temos a idade da primeira menstruação, menor do que 12 anos, menopausa após os 55 anos, mulheres que nunca engravidaram, nunca tiveram filhos, primeira gravidez após os 30, uso de alguns anticoncepcionais e terapia de reposição hormonal na menopausa, especialmente se por tempo prolongado, Temos também a exposição à radiação ionizante, consumo de bebidas alcoólicas, dietas hipercalóricas, sedentarismo e predisposição genética, que são mutações, pelas mutações de determinados genes transmitidos na herança genética familiar, principalmente por 2 genes de alto risco, os BRCA1 e BRCA2. Nesse contexto, vamos dar ênfase à questão da dieta. A dieta ela é caracterizada como a soma de todos os alimentos consumidos. Os hábitos alimentares correspondem, então, às decisões habituais e culturais que o indivíduo toma ao escolher os alimentos que irão compor sua alimentação. Dessa forma, é algo extremamente importante que deve ser trabalhado ao longo da vida da pessoa. Então, entre os diferentes fatores de risco modificáveis que são conhecidos por afetar o risco e a mortalidade por câncer de mama, a dieta, sem dúvida nenhuma, é considerado um dos mais importantes e mais modificáveis. Para discutir mais sobre, então, o potencial das fibras dietéticas, os tipos de fibras e as substâncias associadas e as evidências científicas que relacionam as fibras dietéticas à prevenção do câncer, especialmente os de mama, convidamos a professora doutora Mirelle Vasconcelos. Os efeitos fisiológicos e funcionais das frutas e dos vegetais são atribuídos à presença das fibras dietéticas, que são complexos de carboidratos solúveis como pectina, inulina, goma e mucilagem, e carboidratos insolúveis como celulose, hemicelulose e lignina, os quais estão associados a substâncias fenólicas conhecidas como polifenóis. Essas fibras, quando fermentadas no intestino pela ação da nossa microbiota, aumentam a biodisponibilidade de substâncias que podem atuar a nível intestinal ou em outras partes do organismo. É o caso das lignanas, que após metabolizadas pela microbiota se transformam em enterolignanas, as quais apresentam atividade antioxidante, pró-oxidante, estrogênica, além do potencial anticâncer já comprovadas por estudos in vitro e in vivo. Alguns estudos epidemiológicos mostraram a diminuição de risco de câncer de mama em torno de 7 a 12% em mulheres que ingeriam cerca de 10 a 15 gramas de fibras, respectivamente. Outro estudo realizado com quase 90 mil mulheres pós-menopausa revelou que a alta ingestão de fibras comparada à baixa ingestão reduziu em 25% o risco de câncer de mama. Os mecanismos para a ação anticâncer dessas fibras dietéticas foram relacionadas à redução dos níveis elevados de estrógeno, redução da proteína C reativa e de resistência à insulina, bem como a redução do ganho de gordura abdominal. Os efeitos quimiopreventivos das fibras dietéticas são a capacidade de inibir especificamente o crescimento e a proliferação das células cancerosas através de diferentes mecanismos de ação que podem envolver alvos celulares ou moleculares como as vias inflamatórias, hormonais e até a modulação de genes relacionados ao câncer. Dentre os alimentos ricos nessas substâncias, podemos citar a soja, a linhaça, o gergelim, os óleos vegetais, as amêndoas, o alho, a cebola, o alho poró, dentre outros, incluindo as frutas vermelhas chamadas de berries.
Todas essas evidências suportam os efeitos anticâncer das fibras dietéticas quanto à prevenção do câncer de mama, além de estudos que não foram mencionados aqui, mas que estão associados à prevenção de outros tipos de cânceres, como câncer de cólon e de reto, por exemplo. Como encerramento, queremos concluir que estudos do tipo prospectivos de controle de casos sobre a ingestão de fibras alimentares e risco de câncer de mama mostram sim uma redução de 12% no risco de câncer de mama com a ingestão de fibras na dieta. Dessa forma, podemos entender que o consumo de fibra alimentar está significativamente associado a um risco reduzido de câncer de mama, principalmente em mulheres na pós-menopausa. Concluímos que aqueles que consomem as maiores quantidades de fibras alimentares podem se beneficiar de uma redução na incidência de desenvolver esse tipo de câncer. Uma outra questão a ser pontuada é, na medida do possível, dar preferência aos alimentos orgânicos, pois são mais saudáveis do que vegetais cultivados de forma convencional, pelo fato de que podem estar mais ou menos contaminados com agrotóxicos. Alternativamente, é melhor comer legumes e frutas, mesmo que não seja orgânico, do que não os comer, pois os efeitos benéficos do fitoquímico anticâncer são, de fato, muito mais importantes e relevantes do que os riscos dos agrotóxicos. Obrigada, então, professora Mirelle, pela sua participação. A equipe Nutri Ingredientes espera vocês nos próximos episódios. Um grande abraço.